Começo falando de Flamengo. Depois de uma temporada apagada em 2022, Everton Cebolinha tem tido cada vez mais oportunidades. Custou caro, eu diria bem caro para temperar o ataque rubro-negro. Ano passado, o Flamengo acertou a contratação do Everton Cebolinha. O valor total do negócio, dependendo de algumas cláusulas, pode chegar a 87 milhões de reais. Sem dúvida, foi um reforço de peso. Ele surgiu no Grêmio como um atacante veloz, insinuante, driblador. Chegou à seleção por causa dessas características, mas a melhor versão dele pouco apareceu no Flamengo. Na atual temporada, parece adaptado ao clube, aos companheiros. Inclusive, é o jogador que mais entrou em campo, seja como titular ou reserva. Nesse pacote de atuações, o curioso é que o atacante Cebolinha tem sido mais escalado em outras posições. Teve na ala esquerda, como no Fla-Flu, quando marcou um golaço. E no último jogo contra o Vasco, ele atuou na ala direita. Mas aí, a mistura do Vitor Pereira não deu muito certo, não. Ele tem trabalhado todo mundo, ele tem passado isso, ele tem as ideias dele, a gente está convicto das ideias dele. A gente está tentando colocar em prática o mais rápido possível para obter os resultados. Ao todo, pelo Flamengo, já foram 47 partidas, 8 assistências e apenas 4 gols. Tem contrato até o fim de 2026. Portanto, ainda há bastante tempo para o Cebolinha mostrar que vale quanto pesa. Se eu passo ou repassa, parecia. A gincana lá do final. Fernando Diniz dormindo tarde, montando treino. Não, mas aquilo ali é um recreativo. Aquele é um recreativo para começar a atividade. Você não viu? Ah, que beleza. Tava engraçado, tava Chama legal. o Pedro Henrique Torre. Vamos lá com a parte séria. A parte política do Flamengo que ferve, hein, Pedro Henrique Torre? Tudo bem? Bruno, Mari, aí o pessoal do estúdio, um abraço a todos. A gente ontem mesmo, se eu não me engano, a Mari, no finalzinho do programa, falava sobre questão política também, que às vezes dá uma efervescência no clube, né? É a questão, falava lá de fantasmas, de Sampaoli, de Jorge Jesus, etc e tal. E há uma questão que pega no Flamengo atualmente, que vinha até algum tempo sendo comentado, na verdade, em bastidores, questão de uma possível extensão do mandato do presidente Rodolfo Landim. Ele atualmente está no 2º mandato consecutivo, são 3 anos, né? Teve de 19 a 21, foi reeleito, então esse mandato atual vale até o fim de 24. Alguns conselheiros do clube aqui ficam ventilando uma possibilidade dele ir até o fim de 2025, ou seja, além do fim do mandato atual. Alguns conselheiros até folclóricos, enfim, aqui do clube, espalhando vídeos, etc. e tal, falando sobre essa possibilidade. Isso teria que passar pelo Conselho Deliberativo do clube, ser votado, seria uma guerra política interna também. Muita gente não vê nem um pouco com bons olhos essa possibilidade, você modificar isso, aumentar, ainda mais no meio do mandato do presidente atual, no meio da gestão, estender esse mandato. Alguns utilizam como argumento mundial da FIFA, que aí seria a mesma gestão, etc. Então é uma situação delicada. O presidente Rodolfo Landim, ao Diário Lance, ele até parece que disse que já foi até consultado por alguns conselheiros sobre isso, mas não sabe se foi dado um passo efetivo. Então é uma situação que deixa a Gávea aqui um pouco mais quente em relação a isso. Muita gente, internamente, conversando aqui, lembra também o Juvenal Juvencio no São Paulo, quando deu o passo para um 3º mandato consecutivo, balançou demais as estruturas do tricolor paulista, aí foi o início da derrocada do São Paulo, que era o soberano e tudo mais. Então há muita discussão interna sobre essa questão de um ano a mais para o mandato do presidente Rodolfo Landim. E óbvio, quando treme a Gávea, pode tremer também o ninho do urubu, com questões políticas, aquela velha rixa que a gente fala, Gávea, ninho do urubu, como as peças se movimentam e tudo mais. Placas tectônicas do rubro-negro. Gostou? Que coisa, né? Que coisa. E assim, essa história nunca cai bem, né, Eugênio? De quando você está no poder, você tentar um movimento político para permanecer no poder. No espn.com.br tem o Landim falando, a gente repercutindo ali também do canal do Mauro, que ele diz que não foi um movimento que parte dele.
São pessoas que estão do grupo político dele, mas que em nenhum momento foi uma solicitação do Landim para que ele estendesse... São pessoas queridas... É tão fácil ele falar, gente, obrigado, meu mandato se encerra, vou pegar continuar ajudando o clube como eu quiser. Eu vou pegar essa certinha, né, mas pode falar. O povo exige que eu permaneça. É isso aí. O meu povo me ama. Eu estou pensando seriamente se vou aceitar ou se não vou, esse desafio. Isso é um discurso de político, né? Eu não quero ser candidato, mas o povo exige. Eu tenho que cumprir a minha missão. É uma missão, eu estou me doando. Ah, gente, fala sério, né? Não pode ser sério, não. Não existe justificativa plausível para você mudar a regra durante o mandato. Mauro disse o presidente ao entrevistar o Mauro César no UOL. Abre aspas, só para deixar claro, não estou tentando nada. Desafio alguém dizer que levantei essa possibilidade em conversa com alguém. De fato, alguns conselheiros já comentaram superficialmente comigo sobre essa ideia, mas desconheço se tomaram alguma iniciativa no sentido de propor a mudança à comissão do Estatuto do Conselho Deliberativo. Ouvi as ponderações deles. São pessoas queridas e que fazem parte do grupo que me apoia politicamente. Apenas isso. Ainda tem muita conversa a ser feita. E aí ele pergunta, você admite a ideia? Ele diz, não. Não existe justificativa. Você quer dizer que você rejeita? Também não. Eu quero ouvir as pessoas primeiro. Deixa eu chamar o Cícero, porque o Cícero tá muito por dentro também, né? Isso. Eu não queria, mas... O Landim já viu o Cícero jogar. Não, ele joga no mesmo time do... O rei da praia, Cícero Melo. Ô Cícero, bastidores então rubro-negros, hein? Como é que está essa história? Como é que repercute? Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim aí na política rubro-negra, hein, Cícero? Olha, Bruno, só ressaltando antes que não foi na praia que a gente jogava bola, não. Foi no campo lá do Clube dos 30, né? Futebol Society, né? De Gramado. Bom, dito isso, esclarecido, é o seguinte... Eu recordo aqui alguns detalhes. Primeiro, quando foi eleito pela primeira vez, no final de 2018 para assumir em 2019, eu lembro bem, eu estava na eleição e o Rodolfo Landim disse que era contra a reeleição e que ele não pretendia se tentar a reeleição. Era só um mandato, depois ele passaria a caneta para um outro. Depois, ele descartou a ideia e voltou a fazer campanha. E aí... mudando de ideia, ele se reelegeu em 2021 e vai até 2024. O Estatuto do Flamengo diz o seguinte, são 3 anos de mandato e mais é permitida uma reeleição, mais 3 anos. Aí existe uma proposta antiga que estão tentando desengavetar lá na Gávea, que seria o seguinte, um mandato de 4 anos sem direito à reeleição. Ele assumiria por 4 anos, mas não teria direito à reeleição. Agora, o que algumas pessoas da chapa que apoiam o Landim estão querendo é que já, a partir de agora já seja estendido o mandato para 4 anos. E ele então iria até o final de 2025. Quando os opositores acham que se isso for aceito, teria que ser a partir do próximo presidente, não agora. Ainda em vigor com o mandato dele, né? E o Kleber Leite, que foi presidente do Flamengo, um dos líderes aí da oposição, se manifesta chamando isso de golpe. Ele diz que não é nem o Landim que está partindo do Landim, e sim de pessoas ligadas ao Landim que querem continuar tendo benesses do Flamengo, tendo aí sempre conquistando coisas, né? Usufruindo de várias benesses, né? Então é isso aí. A oposição chama de golpe. E quem está na situação acha que não, que tem que ter uma votação no Conselho Deliberativo para mudar o estatuto e já a partir de agora o Landim talvez ter o segundo mandato não de 3 e sim de 4 anos. Mas faz sentido até em relação ao que você falava da entrevista, né? O cara tá lá, tem um cargo e fala, Landim, vou te colocar na presidência por mais 1 ano. Para essa pessoa ser beneficiada e continuar no cargo. E aí, às vezes, para você convencer a oposição, aí você também negocia cargo ou decisões importantes no futebol por política e não por profissionalismo. Mas aí também, por exemplo, eu posso chegar para você, Bruno, e falar, Bruno, seguinte, eu gosto muito de apresentar o Sport Center, eu estou ganhando um dinheiro legal, mas se você sair, eu estou fora também. Então é o seguinte, você que está doido para aposentar, já chegou na sua idade, aí está querendo curtir a vida... Cansado. Fica mais um ano, a gente muda aqui seu contrato internamente e você fica. Tá na sua mão falar assim, não, estou a fim de curtir com a minha família, vou me aposentar, um abraço.
É que eu acho que ninguém tem uma arma na cabeça sua falando, fica aí. É bem mais amplo do que uma relação pessoal, né? Mas é isso que eu tô dizendo. Mas o presidente, ele tem a questão de falar... Ele pode dizer pessoal, não, não quero me reeleger, chega, vamos fazer outro movimento aqui. Não é certo, mas me tira dessa. Não é correto. A gente está vivendo no futebol brasileiro, não sei, o Eugênio pode até me ajudar nesse raciocínio, que eu não tinha pensado nisso antes. Talvez, como organização de futebol brasileiro, as coisas mudaram muito na década de 1960 para cá, né? Talvez, pela primeira vez, uma polarização longa. Eu sei que o Atlético quebrou isso aí, né, com o título de 2021, o Corinthians em 17, mas Flamengo e Palmeiras são os dois grandes atores dessa novela aqui chamada futebol brasileiro. E essa é uma mudança que coincide com uma mudança de mercado. É um momento muito importante que pode ser que jorre muito dinheiro no futebol brasileiro, quando daqui a pouco vai ter uma criação de uma liga. Eu não estou defendendo nem passando pano para ninguém, até porque esse também é um momento histórico espetacular, pensando em conquistas do Flamengo, e a situação política nunca teve bem resolvida. Sempre teve um disse-me-disse aqui, o outro ali. Era para ter sido diferente. Era para ter sido a situação política, uau, estamos ganhando tudo, vamos lá, tal... Mas nunca foi. Foi sempre respingando em alguma coisa, especialmente em trabalho de treinador. Ou seja, pano devidamente não passado, só para mostrar, eu entendo que talvez uma mudança para um grupo diferente, uma oposição, uma coisa assim, seja algo que a situação pense, não. Sim. Que a gente não pode, esse momento é um momento que nós estamos polarizando e daqui a pouco vem uma liga aí e tal, não podemos deixar.